Papo Rural. Oferecimento Plantio Jumil, a primeira concessionária Jumil do Brasil. Seguindo o nosso agrosucesso nesta manhã, eu tenho a satisfação de receber aqui o engenheiro agrônomo, o empresário Jaime, que é um grande parceiro, um grande amigo de longas datas. Já estivemos juntos em outros projetos e o Jaime está por aqui nessa manhã para a gente compartilhar mais conteúdo de qualidade sobre a preparação dos armazéns para a próxima safra de grãos. Jaime, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Leonardo. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos os telespectadores também. Bom, e se você tem alguma dúvida sobre os preparativos, a preparação de armazéns para a próxima safra, você pode mandar para o nosso Instagram e também para o nosso WhatsApp. Se não for possível responder hoje, a gente encaminha para o Jaime. Numa próxima edição, a gente traz os esclarecimentos. Bom, Jaime, para a gente poder começar, vamos falar um pouquinho sobre as medidas de segurança que são essenciais para a preparação, por exemplo, de um armazém para as próximas safras, em especial para a próxima, né? Esse ano de 2023, a gente traz uma história muito triste, né? Que é a explosão de pó que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, se não me engano, não sei se lembro se é Paraná, Santa Catarina, mas aquilo demonstra o seguinte, que não existe segurança em lugar que tem, em armazém, que a limpeza não é feita de forma diária e com bastante capricho, porque todo pó derivado de grão, quando ele entra em suspensão, ele adquire uma granulometria tão pequena que seria como pequenas folhas, microfolhas de papel que são facilmente incendiáveis, né? Principalmente no caso de milho, trigo, arroz, esse pó em suspensão, se houver uma lâmpada queimada, ou uma lâmpada em curto, ou algum equipamento, ou algum objeto que está rodando em alta velocidade, gera calor, ele pode pegar fogo e aí essa mistura de pó em suspensão, fagulha ou chama e oxigênio, ela dá uma explosão que nós vimos, todo mundo, né, viu, foi muito divulgado. Tivemos aí a perda de 11 pessoas, se não me engano. Então, o primeiro lugar é o seguinte, limpeza. Limpeza interna de todas as partes do armazém. Nos armazéns que você tem canaletas de aeração, que são como se fossem uns regos assim por baixo, que fica vazio, onde um ventilador empurra o ar para ventilar o grão, porque o grão precisa ser ventilado também. Ali também acontece muito depósito de grão, acontece muita ocorrência de praga. Então, agora é o momento que a gente tem que estar bem atento para fazer uma limpeza muito bem feita, retirar esse material e incinerar do lado de fora, principalmente para eliminar alguma praga que esteja lá junto desse produto, desse material. Perfeito, Jaime. Aqui na nossa região, de acordo com a sua experiência nessa área, os nossos armazéns estão com a devida segurança, com a devida limpeza, para evitar que problemas semelhantes a esse aconteçam? Sim, felizmente nós temos uma região que já tem uma considerável quantidade de armazém e esse tipo de problema ainda é pequeno. Jaime, como otimizar o espaço de armazenamento para poder garantir a máxima eficiência na próxima colheita? Hoje a gente tem um feliz desafio que todos os anos as nossas safras vêm sendo cada vez maior, né? As unidades armazenadoras que existiam, né, que já tem mais de 30 anos, em via de regra são grandes graneleiros, né? Hoje se dissemina muito no campo, principalmente a nível de produtor rural, os silos metálicos. Nós temos que ter em mente que a estrutura que a gente tem, ela só pode ser otimizada se você tiver um calendário de movimentação de grãos, né? Por exemplo,
muitas vezes o produtor ou a empresa, em função de opções de não comercialização de grãos, eles deixam o grão, segura o grão por muito tempo. E aí, o que acontece? Dependendo da condição, você acaba jogando um produto da safra recente em cima de um produto da safra anterior. E isso causa uma dificuldade muito grande para poder você garantir no final a qualidade do grão final. Então, é importante que todo produto, todo armazém que tiver essa condição de produto de safra anterior guardado, que ele coloque um silo, né? Coloque nesse silo tudo que for da safra anterior. O ideal é não misturar produto da safra recente agora com o produto da safra anterior. E quais são as tecnologias que podem ser implementadas para poder monitorar e controlar a temperatura dos grãos? Nós temos hoje, né, sistemas muito eficientes para fazer esse tipo de controle, de monitoramento. A gente sabe que tudo que esquenta não esquenta por nada, esquenta por atividade biológica, ou seja, a ação de inseto, de fungo, de bactéria, de levedura. Uma coisa que a gente vê muito é os armazéns, o corpo de funcionários dos armazéns fica muito preocupado com o piso. E o piso é importante, mas é muito mais importante a ocorrência de goteiras. Entendeu? Então, geralmente você constrói um silo e o silo, à medida que o tempo vai passando, esfria, esquenta, ele vai trabalhando e nesse trabalho do telhado, principalmente, porque o telhado é a parte mais... Lá embaixo, na base, você tem concreto, em cima você só tem aquela ferragem. Por mais que ela seja bem arqueada, ela trabalha. E nesse trabalho, você começa a aparecer alguma fenda, alguma coisa e causa a goteira. A goteira, ela cai e por ação de micro-organismos ou de insetos, ela vai começar a desenvolver ali um processo fermentativo, né? Que a gente costuma falar que é de arder, e aí começa também, aumenta a temperatura. Em muitas situações, mesmo com o armazém tendo todo o sistema, nós temos hoje um sistema de termometria sofisticado que sabe interpretar a temperatura externa com a temperatura do grão, liga o ventilador de forma automática nisso. Mesmo você tendo todos esses recursos, muitas vezes, se você não tem um telhado muito bem vedado, impermeabilizado, ele não consegue, entendeu? Aí você tem que fazer uma transilagem, você tem que tirar esse produto ou fazer uma transilagem para um outro silo, ou então você tem que tirar um pouco de produto, jogar na moega e fazer uma manipulação do produto para ver se o sistema consegue paralisar esse processo biológico dentro. Entendeu? Vamos falar agora sobre a questão de pragas, né? Como prevenir a infestação de pragas nesses grãos armazenados. Agora a primeira etapa é fazer a limpeza, né? Uma limpeza criteriosa. Após feita a limpeza, o uso de produtos de impermeabilização de piso, como betume, como borracha líquida, deve ser empregado sem economia, tem que ser empregado mesmo, para que possa eliminar todas as fendas, frestas que estejam abrigando qualquer tipo de inseto. Em seguida, depois de feito isso, você tem que aplicar um produto que tenha um bom efeito residual, particularmente, né, pela nossa experiência, os produtos que são pó molháveis, né, eles deixam um residual melhor. E junto com eles você tem que fazer um tratamento de polvilhamento de um produto que é biológico, que se chama terra de atomácia. A terra de atomácia
ela é um produto que, a hora que o inseto passa por ela, ela danifica o corpo esquelético do inseto. Principalmente aquelas larvinhas, né, que o inseto do grão, antes dele virar adulto, ele é uma larva. Então ele é como se fosse micro giletes que vai fazendo cortes no inseto, né, ou na larva, e aí ela morre por desidratação. Esse é um produto que a gente ainda usa ele de forma, vamos dizer, de forma homeopática. Mas a cada dia que passa, se você utiliza o produto, sempre você vê que o resultado é bem interessante, né? E é um produto biológico, é um produto inerte. Pra você ter uma ideia, a terra de atomácea, ela está até na pasta de dente que a gente usa. Então, é um produto de extrema segurança e que ele não tem efeito residual. Aliás, ele tem um efeito residual e não tem um efeito tóxico. Então, a gente pode comer, né? Se você faz um tratamento com esse produto, você tem um controle muito bom da massa de grão, sem estar contaminando aquele grão, aquele alimento, com nenhum tipo de produto químico. Entendeu? Para você que está chegando agora, nós estamos conversando com o Jaime, trazendo informações sobre os preparativos do seu armazém para a próxima safra de grãos. Bom, Jaime, você comentou um pouquinho aí dessas ações que podem ser feitas nessa primeira etapa, mas como fazer essa inspeção, uma inspeção de qualidade em toda essa infraestrutura do armazém para garantir essa durabilidade e também a funcionalidade? A inspeção para esse tipo de situação, ela pode ser feita de duas formas, usando duas ferramentas. A primeira ferramenta é a inspeção visual, né? Você vai entrar dentro do silo e vai ver que ali tem crostas de grãos que ficam entre a chaparia e os pilares de sustentação, ali que você tem que remover ao máximo. Você vai ver que, certamente, a hora que você abre as canaletas de aeração, ali dentro tem produto depositado, né? Você tem que, ao mesmo tempo que pode ter ocorrência de água também, né? Algumas infiltrações do solo, água do solo para dentro do silo. E aí você vai fazendo essa correção com limpeza, né? Vassoura e com a parte de impermeabilização. No caso de silos metálicos, que tem uma altura muito grande, geralmente em torno de 22 metros de altura, o que você pode fazer? Depois que você esvaziou o armazém, você corre um risco de ter que subir naquela altura, com ancoragem e tal, não deve ser feito. O ideal é que, após encher o armazém, encher o silo de grão, toda vez que abaixar uma placa, que a gente fala, em torno de 1 metro, paralisa a unidade, vamos dizer, terminou de carregar os caminhões, para 1 hora antes e vai ali e vem varrendo aquela parede, vem tirando a crosta. Que daí quando chega embaixo, lá em cima está tudo perfeito, né? A segunda parte, que é o uso que a gente, que é uma ferramenta de extrema eficiência, é o uso de fumaça, né? Nós dentro dos equipamentos que se usa para fazer controle de armazém, tem uma máquina que se chama termonebilizador, que lança uma quantidade muito grande de fumaça. Você usa um óleo mineral nela, né? E esse óleo mineral, quando passa num escapamento quente da máquina, ele se transforma numa fumaça muito, muito densa. E aí, quando você coloca essa fumaça dentro do armazém, dentro do silo, você vai ver se aonde tem fenda, a fumaça começa a sair. Outra ferramenta também que é interessante, que você pode usar quando o silo está cheio ou quando ele está pela metade, alguma coisa, é você usar água com detergente de pia, esse detergente normal. Você coloca em 50 litros de água, você coloca um frasco daquele de detergente, liga o sistema de ventilação, que vai injetar o ar lá para dentro, e funciona como se fosse um pneu de um carro.
né? A gente vai consertar o pneu do carro, você vai lá, coloca o pneu dentro da água, a câmara de ar ou o pneu dentro da água, você localiza o furo. No caso dessa água com detergente, o que vai acontecer? A hora que você aplica essa água na parede externa do silo, vai começar a formação daquelas bolinhas, sabe? Aquelas bolhas de sabão. E aí você identifica os locais que estão tendo vazamento, né? Por que a gente tem que destacar muito essa parte de vazamento? Porque do mesmo jeito que o ar sai, a água entra. E quando a água entra, ela vai entrar em contato com os grãos e vai ali naquela parede do silo formar uma crosta. Uma crosta que aí você vai encontrar uma série de micro-organismos que são indesejáveis, né? E que em função da atuação deles ali, eles vão liberar umas toxinas, que são conhecidas como aflatoxina, que para os animais, e em especial os animais monogástricos, porco, frango, cavalo, ela tem um poder muito grande de intoxicação e de morte desses animais, entendeu? Então, esse processo de você verificar se existe vazamento, não é só para saber se você vai perder o ar, se você vai perder o ar de ventilação, vai sair fora aqui, não vai chegar lá em cima. Também é assim, mas o mais importante é que você tem que ter, você sabe que quando chove, molha a parede do armazém e ali naquelas frestas a água começa a entrar para dentro, entendeu? Todas essas estratégias que você passou aqui são justamente para minimizar essas perdas durante o processo de armazenamento. Exatamente, né? Exatamente. A melhor estratégia para minimizar a perda de armazém é você colher, principalmente soja, com baixa quantidade de vagem verde e de grãos imaturos. Por quê? Porque dentro da mesma planta, existem trabalhos da Universidade de Pelotas que falam que dentro da mesma planta você pode ter grãos com 13 de umidade e com 31 de umidade. Então, quando você tem essa diferença muito grande de umidade dentro da massa de grãos, você corre o risco de ter um armazenamento mais difícil. Em especial, a grande maioria dos grãos que são colhidos nessa safra de soja, né, eles são dessecados, né, a dessecação é um processo que acelera a maturação do grão. E dentro dessa dessecação, essa amplitude de grão mais úmido com grão mais seco, ela fica muito maior. E aí, quanto mais umidade você tiver no meio de uma massa de grão, mais ação biológica você vai ter. Então, é muito importante você ter máquinas de peneiramento para retirar essas vagens de forma eficiente e ficar atento na classificação do grão, no momento da classificação dos grãos, com relação à quantidade de grão verde que você tem dentro da massa de grão. Porque o grão verde, quando ele entra para dentro do armazém, ele está verde. Mas a hora que ele fica ali, daí 20, 25 dias, ele já se transformou num grão ardido. E aí ele começa, e o grão ardido, ele é o resultado da atividade biológica de micro-organismos lá dentro. Jaime, de forma resumida, a gente está chegando aqui no final do nosso horário, mas quais seriam as principais pragas para serem combatidas durante esse processo de armazenamento? Durante o processo de armazenamento, no caso de soja tem uma particularidade que praga de grão armazenado. Para a soja, a gente tem algumas ocorrências, né? Que é o tribólium, que pode ser o acanthoceles ou alguns, mas é de forma esporádica. Soja, com relação a insetos de grão, é bem tranquilo. Porém, ela serve muito de hospedeiro. Então, é importante você entender que
se o meu armazém está vazio, eu não tenho inseto aqui, não vou ter praga. Meu armazém está com soja, eu não vou ter inseto, não vou ter praga. Você tem sim. É importante que você tenha no perímetro do armazém, você tenha uma limpeza muito boa. Por quê? Porque aquele grãozinho que cai do caminhão, aquele grão que varre, ao invés de recolher, a pessoa varre e ele vai lá para a grama, tudo aquilo é fonte de perpetuação de pragas entre uma armazenagem de milho e outra. Então, quando não tem milho, quando não tem trigo, quando não tem arroz, só tem soja no armazém, o inseto ele vai ficar ali no grão. Vai ficar, vamos dizer assim, meio que fazendo uma dieta ali. Mas a hora que ele retorna, né? Ele retorna com muito... A hora que você armazena milho naquela unidade, ele retorna com bastante intensidade. Para você ter uma ideia, a pesquisa mostra que a 25 graus Celsius de temperatura, com 70% de umidade relativa, um casal de caruncho, em 30 dias, ele chega a virar 440 carunchos. Né? Tem um outro inseto também, que é o tribólio. Ele precisa de uma temperatura ideal um pouco mais elevada, em torno de 30 graus, ele chega a se transformar em 700 e poucos insetos. Né? E tem um tal de criptoleste, que é um pequenininho com as anteninhas assim, que ele tem uma taxa de reprodução de 1 para 2.000, ou seja, um casal vira 4.000 no final do mês. Então, a capacidade que esses insetos têm de se multiplicar é muito grande. E você tem que... A sua grande vitória é no início, na preparação. Depois que já aconteceu o inseto, aí você tem que ficar com medidas corretivas. Mas as preventivas é que vão garantir uma qualidade final de armazenagem. Muito bem. Bom, Jaime, eu quero agradecer a sua participação com a gente nessa manhã, falando desses preparativos para os armazéns para a próxima safra. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para bater esse papo aqui com os nossos telespectadores. Em breve você volta. Que isso, é um prazer sempre. E a gente só tem que agradecer a oportunidade de estar transmitindo para as pessoas que trabalham, né? Porque quem trabalha com armazém sabe que armazém é um trabalho bastante árduo e tudo. E a oportunidade que a gente tem de divulgar essa parte que muitas vezes fica meio à margem, né, do agro, e é muito prazeroso e muito vantajoso para todos nós, entendeu? Muito obrigado, então. Até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço. Papo Rural. Oferecimento Plantio Jumil, a primeira concessionária Jumil do Brasil.